E eu lembro que eu cheguei e falei pra ele, olha, você lembra tal dia? Ele lembra. Falei, então, eu saí com tal pessoa, a gente foi pra tal lugar, aconteceu isso. E eu lembro que depois de um tempo eu vi a transformação do Rafael. Né? Ele realmente era um homem de verdade, ele tinha um posicionamento diferente dentro do nosso lar. Eu me senti confortável de conversar com ele, porque eu não conseguia dormir com meu esposo, eu chegava no trabalho e eu não sentia paz. Acho que mexe muito com o ego do homem, ele saber que ele foi traído, né? Saber que tem pessoas que sabem disso, né? Acho que é um pouco mais difícil para o homem lidar. Eu lembro que eu falei, não, preciso conversar com ele. Mas eu tinha medo. Mas eu fiquei pensando, né? Qual vai ser a reação dele? Eu chegava pra ele e falei assim, distrair, tudo mais. Mas eu precisava fazer isso. E eu lembro que um dia eu tava no trabalho, mandei uma mensagem pra ele e falei assim, quando chegar em casa a gente precisa conversar. E ele, tudo bem. Cheguei em casa, chamei pra conversar, eu lembro que eu fui lá na sala, pensei que eu no sofá e eu fiquei olhando pra cara dele, sem saber o que falar. Né? Até o momento que eu falei. Aí ele, não, pode falar. Eu falei, tem certeza que você não vai ficar com raiva de mim? Tem certeza que você não vai embora? Aí ele falou assim, não, pode falar. E eu lembro que eu cheguei e falei pra ele, olha, você lembra tal dia? Ele lembra. Eu falei, então, eu saí com tal pessoa, a gente foi pra tal lugar, aconteceu isso. Falei, você lembra tal dia? Ele lembra. Falei, aconteceu isso. E ele olhou pra minha cara, né? E aí eu falei, não, você lembra tal pessoa? Ele lembra. Falei, aconteceu isso. Né? E eu achei que ele ia surtar, né? Porque ele sempre foi muito calmo. Falei, agora é o momento que ele vai gritar, vai ficar doido de casa, vai quebrar essa casa, né? E não foi essa a reação dele, né? Eu lembro que ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas, mas foi com um olhar amoroso, um olhar cuidadoso, né? E um olhar misericordioso. Eu lembro que ele olhou pra mim, ele me abraçou e ele falou, vamos orar. E ele, a partir de hoje, a gente vai viver algo diferente. A partir de hoje, a gente vai viver uma vida que Jesus tem para nós vivermos. E foi isso que aconteceu, né? E naquele momento ele me perdoou, né? E o perdão é uma decisão, né? Quando ele decidiu perdoar, a gente decidiu deixar isso tudo para trás e viver uma nova história, né? Como o Rafa falou, eu não olho o celular dele. O Rafa já fez muita coisa comigo. E eu decidi perdoar ele. Eu não olho o celular do Rafa, se ele for fazer qualquer coisa. Eu não fico ligando para ele para saber o que ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele deixa de fazer. A mesma coisa, ele não olha no celular, ele não fica me ligando para saber com quem eu tô, né, o que eu estou fazendo, porque nós decidimos viver algo diferente. Aí eu pergunto para vocês, um casamento que já passou por isso, o que vai derrubar nós agora?